Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão do bimestre. Nessa aula eu vou ser bem sucinto e falar sobre alguns temas sobre a aula de desenho e quais são os materiais, como que a gente utiliza, e a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Vou trazer alguns exemplos do que a gente já teve nos exercícios de aula e a resolução deles aqui na mesa junto com vocês. Então vamos para a aula? Começando aqui, a gente já tem nosso primeiro material, um dos principais, que é a nossa régua T. Como vocês podem observar, ela tem essa lateral reta e ela serve para colocar na lateral da mesa aqui e, como o nome já diz, ficar paralela à linha retangular, né, a linha lateral da nossa mesa e correr nessa lateral. Como vocês podem ver, ela tem dois lados, né? O primeiro lado, ele é fixo, e a outra lateral tem um certo movimento aqui que a gente consegue posicionar ela de diferentes formas na mesa. E aí, a partir disso, você tem as inclinações que você deseja utilizar. Normalmente ela é utilizada dessa forma em conjunto com o par de esquadros que eu vou apresentar agora. O par de esquadros são esses dois elementos. Vejam que a gente tem um formato diferente dos dois, mas eles têm a mesma função, que é desenhar retas nessa lateral, sempre apoiado na nossa régua T, régua T ou régua paralela. Eu vou colocar ela aqui para a gente. Então vocês vão apoiar o esquadro dessa forma, e aí sempre traçar quando possível, claro, com a mão apoiada em cima do esquadro, para não sujar o desenho, né? E aí você tem as outras laterais, que nesse caso é um esquadro com duas laterais iguais, que são duas de 45 graus e uma de 90 graus. Então, em relação ao quê? Em relação à linha da régua paralela, né? Que é a linha de terra que a gente chama aqui. E aí a gente tem o outro esquadro, que é esse que tem a ponta mais comprida, onde a gente tem três grandes dimensões, que são os 90 graus, que é o mesmo do outro esquadro, os 60 graus, nessa lateral mais inclinada, e os 30 graus nessa outra lateral. Essa inclinação é muito utilizada para fazer isométricas, que foi o assunto da nossa última aula, que a gente vai tratar um pouco mais para frente nessa aula, perfeito? E aí a gente tem outras dimensões de esquadro, vejam que a gente tem essas duas, e aí eu trouxe umas menorzinhas aqui para desenhos de detalhe, coisa muito pequena, a gente utiliza esses tipos de esquadro. E as retas, a dimensão das retas, como que a gente utiliza? Utilizando o esquadro e a régua paralela. A gente tem que medir de alguma forma, né? E como que a gente mede? Aqui tem um escalímetro, que é onde tem as nossas escalas. Ó, podem ver aqui que você tem 1 para 100, 1 para 20, 1 para 50, aí rotacionando você tem 1 para 75, 1 para 125 e 1 para 25. E como que a gente utiliza ele? Digamos que eu tenha, num desenho eu tenha uma medida de 10 centímetros na 1 para 100. Então vocês vão ver lá que está demarcado essa distância. Mas eu preciso desenhar 10 centímetros na 1 para 50. Então o que eu venho aqui? Eu rotaciono o meu escalímetro, vejo aqui na escala 1 para 50 e vejo que a dimensão é muito maior. No caso, ela está numa escala maior, então ela vai representar quanto maior, mais próximo da realidade ela vai ficar. Então vejam que na 1 para 10 essa dimensão, e na 1 para 50, 10 centímetros, tem essa dimensão. Perfeito? Então aqui a gente utiliza para medir as nossas dimensões, né? E como que a gente traça o desenho? Com lápis ou lapiseiras, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de lapiseira. Uma lapiseira 03, uma 05, uma 07 e uma 09, a mais grossa de todas. O que é importante da lapiseira? Lembram que a gente comentou na outra aula? O importante é você ter essa ponta onde ela não tenha inclinações, para você colocar em cima da sua régua paralela e ela não ter diferenças de
de curvatura. Então todas essas vão ter a nossa ponta. Perfeito? Então essas são as lapiseiras. Importante você ter grafite para todas elas. E o grafite se coloca aqui por trás. Você retira essa borracha, coloca o grafite aqui, coloca a borracha de novo. Eu prefiro não utilizar essa borracha. A gente já vai falar da borracha específica para desenho técnico. E aí vem a tampinha como acabamento. Falando da borracha, a gente tem um exemplo de uma borracha que eu utilizo para desenho técnico. Essa é uma borracha muito boa, da marca Mono, ou modelo Mono, da marca Tombow. E aqui a gente tem um exemplo de uma borracha um pouco mais escolar, assim, que é a hora que você apaga com ela, pode borrar o desenho. Então, entre essas duas, eu prefiro essa, que é uma borracha que ela apaga mesmo e não deixa muito resquício. E depois que a gente apaga, a gente vai ter o problema de deixar alguns resquícios, né, de desenho e linhas também. Depois que a gente traça as linhas, talvez fique um pouco de grafite. Aí a gente tem esse bigode aqui, que é o que utiliza para limpar o papel e deixar ele sempre limpo para quando a gente mexer a nossa régua paralela, nossos esquadros, não borrar o desenho, né? Perfeito? Então, o que mais que a gente tem aqui hoje? Nosso amigo compasso, que serve para demarcar semicírculos, arcos. Esse aqui é um compasso que a lateral tem uma ponta seca e a outra lateral tem um grafite. É interessante desse que você tem a opção de curvar dos dois lados e também estender uma lateral. Então, caso você queira fazer uma inclinação bem grande, você consegue com esse compasso por conta disso. E esse a gente utiliza para fazer arcos, círculos e outras coisas relacionadas a círculos, né? Então vamos lá, como que a gente fixa o papel na nossa prancheta? Vou pegar um papel, veja que aqui eu estou com um papel translúcido, né? Eu consigo ver a parte de trás do meu papel, o que está por trás. Esse aqui é um papel vegetal, ou papel manteiga chamado. E como que a gente posiciona ele na mesa? Vamos lá, a gente vai puxar a nossa lateral da régua aqui, colocar a régua por cima, colocar a folha de forma que ela fique exatamente na linha da régua paralela, a linha inferior, e aí você vai segurar a sua folha, mover ela para cima, a régua, e a partir disso você vai colar as pontas da sua folha de desenho. Então a gente vem aqui, pega uma fita, essa aqui é uma fita bem interessante, chama-se fita mágica, que ela solta de uma maneira mais fácil na hora que você quer tirar seu desenho. Aí você prende nas laterais sempre dessa forma. Dos dois lados. Aqui em cima também. O importante é que a folha fique sempre muito esticada para não ter dobras ou partes do papel solto, né? Que venha a soltar enquanto você está movendo sua régua paralela, né? Beleza. E a base do desenho qual que é? É você utilizar essa ferramenta para traçar linhas horizontais e utilizar o esquadro para traçar linhas verticais. Vou colocar um pouco mais para cá para traçar linhas verticais. E aí utilizar o nosso escalímetro para dimensionar as nossas retas. Perfeito? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então esse é o nosso primeiro exemplo, né? No caso desenhe as vistas essenciais da perspectiva apresentada. Então veja que a gente tem uma perspectiva de um prisma com um chanfro, né? Ou seja, você tem um corte do nosso elemento.
Lembra que eu falei na última aula de isométrica que você sempre começa a desenhar a totalidade do teu objeto. E a partir disso, você vai cortando ele, né, chanfrando, de modo que você atinja o seu objetivo final. Então, digamos que esse objeto aqui tenha... Aqui a gente não tem as medidas, né? Mas vamos pegar aqui e anotar para... No nosso exercício não consta as dimensões do nosso objeto, mas vamos aplicar algumas aqui para a gente ter como base e desenhar utilizando a nossa ferramenta, todas as ferramentas necessárias. Digamos que aqui você tenha 5 centímetros por 2 por 3 centímetros de altura. Então, tendo como base essas 3 dimensões, a gente vai dimensionar o resto do nosso objeto. Então vamos lá, como que a gente começa, né? Primeiro, você pega a sua lapiseira mais fina, nesse caso aqui eu tenho uma 0,5, e eu vou traçar linhas muito finas, auxiliares, para começar o nosso objeto. Então eu vou traçar a primeira linha, vou começar começar definindo as nossas vistas, né? A gente tem que traçar 3 vistas. Então digamos que essa aqui seja a nossa vista frontal, a nossa vista lateral esquerda e a nossa vista superior, ou a planta do objeto. Então vamos começar traçando as nossas linhas gerais, né? Veja que a gente tem espaços ali para preencher as nossas linhas gerais do desenho. Então qual que é a nossa... Se a gente for desenhar as laterais, quais dimensões a gente vai ter em cada lateral? Digamos que aqui a gente já pode começar com a lateral de baixo, onde a gente vai traçar 5 centímetros. Vamos definir uma escala para no nosso objeto. Vamos desenhar na escala 1:50 esse objeto. Beleza? Então o que a gente vem? A gente vem na nossa escala 1:50 e aí começa a definir as dimensões e traçar dentro da reta que a gente já desenhou. Então vamos lá. Posicionamos ela aqui no começo, definimos os 5, ou 0, e vamos até 5, que é a dimensão que a gente tem aqui embaixo no nosso objeto desenhado. Então vamos começar pela nossa vista frontal dela, né? Então a gente já tem 5 centímetros desenhado. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar nosso esquadro aqui em cima, traçar uma linha auxiliar, tanto nessa linha aqui, quanto nessa. Sempre é importante puxar a lapiseira, tá, pessoal? Nunca empurrar ela, porque você pode rasgar o papel. Vejam que eu travessei meu desenho ali em cima sem maiores problemas, porque é uma linha auxiliar e depois ela vai sumir, porque ela é muito fininha também, né? E agora a gente vem e mede 3 centímetros nessa lateral. Eu vou posicionar aqui. 3 centímetros. Coloco aqui e vou até lá em cima. E só apenas risco, marco, faço um pontinho no meu desenho ali, porque aí eu posso... Não preciso marcar nas duas linhas, né? Porque eu tenho a minha régua paralela e aí com ela eu consigo posicionar ela no lugar certo e aí traçar uma linha auxiliar. Então agora a gente já tem o nosso desenho geral, a forma externa completa com as dimensões gerais, né? 5, 3, formando a nossa vista frontal. Então eu já posso vir aqui e nomear aqui vista frontal. Aí agora a gente pode lançar... vamos desenhar aqui embaixo então a nossa vista, a vista superior, né? Já que a gente já tem as duas linhas aqui que a gente pode puxar para o nosso desenho aqui embaixo. E quais são as dimensões do nosso desenho da vista superior? 2 por 5, é um retângulo de 2 por 5. Então vejam que aqui a gente já tem a dimensão do 5 lançada, a gente só precisa lançar a dimensão do 2 de altura. E como é que a gente faz? Posicionamos nosso esquadro aqui, fizemos uma linha auxiliar, posicionamos nosso esquadro alinhado com
a linha que a gente já construiu. Traça uma linha auxiliar. Aí vem, você pode definir, eu vou definir a linha superior aqui, porque aí eu meço a partir dela. Então a linha superior é essa. Eu venho aqui e lanço os 2 centímetros do nosso objeto. E aí a partir dela eu venho com a minha régua paralela e traço. Aí a gente vai ter um quadrado de 5 por 2. E o retângulo superior é de 5 por 3. Beleza? E aqui a gente vai ter a nossa vista superior. Perfeito, pessoal? Então agora vamos começar com esses dois, já vamos alimentar eles com as informações que a gente tem do nosso desenho. Então se vocês puderem observar aqui, nossa parte superior, né, nossa vista superior do desenho, ela tem uma divisão aqui quase ao meio, né? Metade de 5 é 2,5, vamos utilizar essa dimensão como 2, né? No caso, como a gente está definindo as nossas próprias dimensões. Como que a gente faz isso para lançar nos 2 desenhos ao mesmo tempo, né? Então a gente vem, mede nossos 2, posiciona na linha inferior, né? Ou qualquer linha em relação ao eixo que a gente quer lançar. Posiciona, marca um pontinho, aí vem com o seu esquadro, posiciona o esquadro exatamente onde você quer e você pode traçar uma linha auxiliar até lá em cima. Por que até lá em cima? Porque aí eu vou estar marcando todos os pontos que eu preciso para o meu desenho ficar, já definir as laterais do meu desenho, né? As faces do meu desenho, face superior do meu desenho. E aí, nesse desenho aqui, da vista superior, a gente vai utilizar ele como a face superior, e nesse aqui a gente vai utilizar apenas a referência do ponto para começar esse ângulo que vai descer aqui até o nosso ponto zero, que inclusive a gente já pode fazer. Vamos ver se esse aqui bate certo. Não vai dar exatamente no mesmo ponto, mas o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que ele vai do ponto 2 até o ponto 0, a gente posiciona o nosso esquadro no ponto 0 e aí posiciona ele no ponto que a gente marcou 2 a partir da outra lateral. E aí a gente já traça uma linha guia que vai mostrar essa nossa lateral aqui já quase concluída. E depois a gente vai lançar apenas a parte interna aqui do nosso objeto. Beleza? E aí agora vamos traçar essa inclinação na nossa vista superior. Perfeito? Como que a gente pode começar? Vejam que aqui na nossa isométrica a gente tem a dimensão de 2, que é essa lateral aqui também que a gente já lançou. A gente precisa dividir ela em 3 partes iguais, que são 3, né? 2 dividido por 3 dá 0,66666. E então a gente vai lançar 0,6 ou 0,65, o mais próximo possível, por conta que você tem um limite de precisão na escala que você está trabalhando. Então vamos vir aqui e lançar essa dimensão a partir do nosso ponto 0. 0,6, 0,65. Aí você vem sem tirar o seu escalímetro, marca 0,6 e a próxima dimensão que é 0,6 vezes 2, né, que é 1,33. Vamos lá. 1,1, 1,2, 1,3. Que vai dar mais ou menos aqui, né? Então você tem 3 dimensões de 0,6. E aí, você pode vir com a sua régua paralela e traçar uma linha guia nas duas. E a partir disso você já tem as duas definições de linhas que cruzam
a sua inclinação. Beleza? E aí a gente tem essa outra dimensão que a gente precisa lançar ela aqui. Vamos dizer que ela também seja 0,6 para a gente ter a mesma dimensão dessa outra referência. 0,6 aqui. Então a gente acaba tendo um quadrado nessa linha, perfeito? Então você vem com o seu esquadro, posiciona ele aqui e novamente faz... nesse caso aqui, não precisamos cruzar ele inteiro, talvez possa confundir o desenho. Então a gente vai utilizar ele apenas aonde é necessário, que vai ser para marcar o final do nosso buraco aqui, do chanfro, buraco do chanfro. E aí, lá em cima, a gente vai marcar onde vai começar a nossa linha tracejada, que vai cruzar aqui, né? Que a gente imagina uma linha tracejada aqui, que vai cruzar o nosso objeto. Então vamos marcar ela, posicionar nosso esquadro aqui, traçar essa linha bem fininha. E aí demarcar com um pontinho bem sutil aqui, que vai ser a linha que a gente vai cruzar. Aí eu vejo que aqui em cima a gente também tem essa linha existente. Então vamos lançar ela aqui na mesma dimensão, aqui na nossa vista superior. Perfeito? 0,6 e meio. Mais ou menos isso. Vejam que eu posso lançar tanto daqui para cá, quanto daqui tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Faz como você se sentir mais confortável. Aí a gente vai posicionar nosso esquadro aqui. E aí traça a linha e demarca lá em cima. Beleza, essas duas vistas, ela já está toda preparada para a gente desenhar a nossa versão final. Então só vou lançar o tracejado que a gente fez aqui em cima, e aí depois a gente faz a nossa vista lateral esquerda aqui, utilizando a referência desse desenho, que é a nossa vista frontal. Como que a gente vai traçar o tracejado? Posiciona no momento que a gente definiu aqui embaixo, e vem traçando uma linha, dando espaço. E aí você tem o teu tracejado. Você pode aproveitar e traçar na parte superior também. Beleza? A gente já tem o nosso tracejado passando aqui embaixo atrás do nosso objeto, né? Como a gente está vendo essa face, essa outra face que está perfurada, ela não aparece, mas a gente utiliza o tracejado para representar ela, para ser visível no nosso desenho. Aqui também embaixo vai ter um tracejado, porque o vazio passa por aqui também. Então você posiciona ele no ponto que você desenhou ali do buraco, e aí continua como se ele passasse por trás, uma representação dele passando por trás nos dois lados. Beleza? Então agora a gente vai desenhar a nossa vista lateral esquerda utilizando a mesma hierarquia de linhas da nossa vista frontal e as referências de dimensões da nossa vista superior, né, da nossa planta. Então vamos lá, vamos posicionar aqui embaixo e já trazer as linhas tanto inferior quanto superior. Eu só não estou entrando na frente da câmera. Beleza, fiz uma linha maior que o necessário porque a gente vai apagar, ela vai sumir com o final do desenho, que vai ficar mais destacado, porque a gente vai utilizar uma linha mais grossa. Aí a gente vem aqui, define a primeira linha a linha da lateral, né? Como se a gente estivesse representando essa linha. E aí traça uma linha auxiliar. E aí, como a gente não está com esse desenho solto para posicionar ele, a gente vem e mede, ou aplica a medida que está na referência, né? Se a gente tivesse a possibilidade, trair esse desenho aqui embaixo
e utilizaria ele como referência. Então a gente vem na escala 1/50 e lança 2 centímetros. E aí vamos com o nosso esquadro, posiciona ele e traça, sempre puxando o grafite. Aí agora, o que a gente pode utilizar como referência para puxar desse desenho aqui da lateral? Veja que a gente vê aqui, vejam que a gente vê aqui a abertura da nossa peça. E a gente já tem o tracejado nessa vista frontal, né? Veja que a gente tem aqui, e ele é paralelo, então a gente vai representar ele a vista lateral esquerda. Então a gente só vem aqui, posiciona em cima do tracejado, que é a mesma linha, faz uma linha auxiliar embaixo, e faz uma linha auxiliar em cima, representando a parte inferior e superior do nosso objeto. E agora a gente tem que lançar essas dimensões que a gente marcou aqui na nossa vista superior, né? Então vamos lá, vamos lançar a partir aqui de baixo. Vou lançar em cima, que talvez a câmera não pegue embaixo. Vem aqui, lança 0,66, né? E aí 1,3, 1,2, 1,3, mais ou menos aqui. E agora a gente vem com o nosso esquadro, posiciona ele ali e demarca as linhas necessárias. Sempre com traço com firmeza, só que de uma maneira leve. E agora a gente já tem as nossas laterais, todas as laterais desenhadas. O que a gente precisa agora? Precisa reforçar a nossa linha, perfeito? Então vamos pegar uma lapiseira mais grossa, vou utilizar a nossa 0,7 e vamos traçar as linhas finais do nosso desenho. Vou começar sempre de cima para a esquerda, para a parte de baixo para a direita, para a gente não passar em cima de grafite, evitar essa passagem. Então vamos lá, vou colocar minha régua paralela aqui e começar a traçar as linhas. Eu vou aproveitar e vou traçando as linhas dos dois desenhos, tá? Então aqui a gente já tem a parte superior. Que já é visível essa linha horizontal. E agora são linhas firmes que elas têm que ser precisas, tá, pessoal? Então elas vão do ponto inicial ao ponto final sem ultrapassar as laterais, tá? Agora o objetivo é a precisão. Você só vai utilizar as linhas de referência para fazer esse traçado. Agora vamos aqui embaixo na nossa vista superior. Eu vou traçar a linha inteira da inclinação e aí a linha da parte superior. Aí depois eu venho, como essa parte superior está mais próxima do observador nesse desenho, a gente utiliza uma linha mais espessa, né? E aí aqui a gente vai ter a vista das duas laterais do orifício e aqui na parte de baixo. Beleza? De linhas horizontais, por enquanto é isso. Eu posso vir aqui e traçar utilizar a minha régua para traçar uma linha tracejada um pouco mais forte. E aqui embaixo também. Beleza? Agora a gente vai traçar as nossas linhas verticais e a linha inclinada que a gente vai começar por ela, por conta que ela está mais para a esquerda e para a parte de cima do desenho. Então lembra como a gente fez a linha anterior, a linha auxiliar anterior? Então vem aqui, posiciona tanto na parte de baixo quanto na parte de cima e traça uma linha forte,
concluindo esse primeiro desenho da vista frontal. Aí agora a gente vem, rebate o nosso esquadro, traz ele para cá. Primeiro finaliza esse, né? Beleza. Aí vem para o próximo desenho. Deixei para trás esse aqui. Mas faz. Opa, passou um pouquinho a linha. Vem com a sua borracha. Essa borracha é bacana que ela não deixa muitos resquícios, né? E aí agora a gente vem aqui para o nosso desenho inferior, onde é da vista superior. E aí conclui ele com as linhas horizontais. A linha do começo do desenho, a parte inferior do nosso buraco, a parte superior do buraco. Aqui o começo, onde a gente vai ter a nossa linha da parte plana. E aí o final da parte plana. Show? Aí o que a gente pode fazer para melhorar o desenho? Pega uma lapiseira mais grossa e reforça a parte que está mais próxima do desenho, do observador. E aí só nomear a última vista que a gente não nomeou. Vista lateral esquerda. E aqui é importante colocar a escala. No caso a gente está tratando uma escala 1/50, 2.50. Escala, vamos usar a mesma nomenclatura, né? Abreviado. Escala 1/50. E escala 1/50. Beleza? Esse é o nosso primeiro exercício. Vamos para o próximo? Beleza, pessoal. Então vamos para o nosso segundo exercício. Vejo que aqui, agora eu já até mudei um pouco o sistema de gravação, porque eu dei uma conferida e ele ficou um pouco ilegível o processo. Espero que agora resolva essa questão do nosso desenho. Então, nosso segundo exercício aqui é basicamente construir a isométrica a partir da vista. Vocês lembram que na aula de isométrica a gente falou muito desse esquadro aqui, o esquadro que tem 30 graus nessa lateral. Então a construção dele vai ser toda baseada com a utilização desse esquadro. Para começar esse exercício a gente faz da seguinte forma: a gente vai construir primeiro os eixos isométricos e aí definir uma escala, já que ele não está tratando da escala de desenho. Como a gente tem um pouco de espaço aqui, vamos tratar ele na escala, pode ser 1/100, vai ficar legível para a gente. Então, escala 1/100. Então vamos traçar os nossos eixos isométricos. Primeiro a gente começa com uma vertical. Posiciona bem na lateral aqui. Aí traça uma vertical. Eu vou traçar um pouco mais forte agora para a gente ver com maior definição o nosso eixo. Então vamos traçar o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Agora eu vou dar uma limpada no nosso eixo aqui. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Reforçar bem para ficar legível no nosso vídeo. Até dar uma conferida se está tudo certo. Beleza. A partir disso a gente começa a desenhar nossas dimensões, né? Traçar as nossas dimensões.
Então vamos lançar as grandes dimensões. Vejam que a gente vai trabalhar numa escala 1:100. Então, definida a escala 1:100 aqui no nosso esquadro, a gente vai lançar elas as dimensões gerais, né? Vejam que o nosso objeto tem 60 por 50 e aí a altura dele é a soma daquelas duas dimensões de 20. Então, 60 por 50 por 40. Então vamos lançar a maior dimensão no nosso eixo Y. Vejo que ela até ficou um pouco para fora. Eu coloco exatamente aqui no eixo 6. Marco aqui a minha dimensão. No nosso eixo X vai ficar 5. Então a gente vem. Lembra que isso aqui, isométrica, é uma medida de verdadeira grandeza, né? Um desenho de verdadeira grandeza. Então a gente vai ter 6 por 5. E aí na nossa vertical vai ser 40 lançado. A gente marca o 40. Agora a gente já tem nossas linhas principais do desenho para começar. Eu vou só prolongar esse eixo Y que já foi traçado. Beleza. Então vamos fazer o nosso sólido completo. Lembram que todas as linhas que estão na vertical, elas ficam na vertical. Então, para a gente lançar essa linha do nosso eixo Z para essa medida, a gente vem, posiciona nossa régua e traça a vertical auxiliar aqui. E também aproveita e traça a vertical auxiliar no nosso eixo paralelo ao eixo Y. E aí como que a gente passa essa dimensão do eixo Z para o eixo Y e X? A gente rebate o nosso esquadro, vem até aqui, posiciona o nosso esquadro no ponto Z e traça um auxiliar, espero que esteja aparecendo, e traça um auxiliar cruzando o eixo Z. Perfeito? Então eu aproximei aqui um pouco para facilitar a nossa visualização e a minha visualização também. Então agora a gente vem para transferir essa reta no nosso eixo X. A gente vem, posicionamos exatamente aqui e transferimos essa linha para o nosso desenho, para o nosso eixo Z aqui na lateral direita. E aí agora para lançar essa dimensão lá para trás, para cruzar essas duas linhas, como a gente faz, vamos trazer o nosso esquadro, espero que não fique fora do papel, posicionar exatamente no eixo X, faz essa linha o máximo que dá, e aí rebate o nosso esquadro, e posiciona ele exatamente no eixo Y. E aí os pontos que se cruzarem vai ser exatamente o lado que a gente vai precisar do nosso desenho, né? A aresta que a gente vai precisar lá fora. Então o que a gente tem agora? A gente já tem todas as laterais externas do nosso objeto. E agora a gente precisa fazer o círculo para transpassar a nossa peça com esse buraco. Então vamos posicionar esse círculo exatamente no centro da nossa peça. Então ele vai ficar, vejam que ele fica nessa lateral, por conta que ele tem as duas dimensões de 40, de 20, né? 20 mais 20. Então a gente vai encontrar o centro dessa peça e o centro dessas duas linhas aqui, né? Então vamos medir 40. Aqui, marcar exatamente o centro 20. E nessa posição aqui, quanto que é a dimensão? É 60. E o nosso centro que é 3 centímetros. E aí, para poder marcar o centro delas, eu faço da seguinte forma. Eu venho, posiciono nesse eixo, só faço um risquinho ali. E aí eu já consigo ter a noção que é mais ou menos aqui no meio, que vai estar o meu centro. E aí eu venho nesse outro eixo, posiciono aqui e faço um tracinho, demonstrando que o meu
o centro da minha peça é esse local, e aí a partir disso a gente vai fazer a técnica de desenhar a elipse para assim a gente conseguir traçar essa elipse com o compasso. E vocês lembram como que a gente faz para traçar a elipse? A gente vai pegar, definir essas laterais, a gente tem um raio de 15, ou seja, tem 15 centímetros para cada lado, para um raio de 1,5 no caso, né? 15 centímetros, a gente está tratando de forma em centímetros. Então a gente vem, vou tirar aqui minha régua paralela para facilitar, posiciona exatamente no 1,5 centímetros e marca tanto essa lateral quanto essa lateral. 1,5 para cada lado, então o total vai dar 3. E aí também faço o mesmo para vertical. Marco no 3 e marco no 0. Então eu tenho já os quatro pontos extremos do meu desenho. E como que eu vou fazer demarcar eles? Eu vou vir aqui com meu esquadro, traçar vertical de referência, puxar um pouco mais para cá, vou traçar outra vertical de referência, aí eu rebato o meu esquadro, opa, não vai ser nessa posição mesmo, eu venho, posiciono ele no ponto inferior e também na parte superior do meu desenho que eu marquei. Beleza? Agora a gente já tem o nosso quadrado, onde o círculo vai ficar circunscrito, né? Então o círculo vai estar dentro desse quadradinho pequeno que a gente desenhou. E agora a gente precisa fazer aquela técnica de definir os pontos onde a gente vai colocar a nossa ponta seca do nosso compasso. A gente vai posicionar o nosso esquadro na vertical aqui, nosso esquadro 30 graus. Vou fazer aquela técnica de fazer círculos circunscritos. Então a gente vai traçar desses 2 pontos. Está visível aqui no... Beleza. E aí... o outro ponto. E aí, como a gente está nesse quadrante, vocês podem ver o exemplo aí, a gente traça as outras linhas na horizontal para depois fazer o nosso traçado com o compasso. Então, vamos pegar essa linha aqui e essa outra linha superior. E aí a gente vai ter esse símbolo que vai ser utilizado as duas laterais aqui extremas para fazer os meus círculos maiores, né? Os 2 círculos maiores, semicírculos maiores, e as duas laterais menores para fazer o círculo, o arco menor. Então vamos fazer o círculo circunscrito. A gente coloca a ponta seca do compasso exatamente nessa posição e aí traça nosso semicírculo até esse outro ponto. E aí a gente faz com a mesma dimensão, a gente posiciona o nosso compasso aqui e aí reforça, sempre puxando a nossa dimensão inferior. Foco. Beleza. Aí agora a gente vem com essa dimensão menor, dessa ponta até essa. Não sei se está possível ver. E você traça essa que vai conectar as duas laterais. E a mesma coisa do outro lado. Beleza? Esse é o nosso círculo circunscrito. E aí, a partir disso, a gente já pode traçar, reforçar as linhas da nossa isométrica dos dois lados. Como a gente não traça linha tracejada, a gente vai só reforçar as linhas verticais e horizontais do nosso desenho. Vou pegar meu esquadro aqui.
Vamos reforçar essas outras linhas. Rebate o esquadro. Agora vamos desenhar as verticais. Beleza, esse é o nosso exercício proposto. Então agora a gente vai fazer mais um. Perfeito? Vamos para o próximo. Agora o último exercício da nossa aula vai ser esse que está na sua tela agora. Construa a isométrica a partir das vistas. Então a gente tem duas vistas e basicamente a gente tem que construir uma isométrica como que a gente acabou de construir com essas duas vistas. A gente tem as dimensões, vamos lançá-las nos nossos eixos x, y e z. Então, primeira coisa, a gente vai desenhar nossos eixos. Começar com o nosso eixo Z. Vamos desenhar ele invertido aqui para pegar minha lapiseira mais fina. Traçar o eixo Z. Aí os eixos X e Y. Perfeito. Esse excedente eu posso apagar, que é só para nossa construção. Ótimo. Vamos começar com o exercício anterior, que a gente traçou a peça às maiores dimensões, e aí a gente vai fazendo os cortes nelas, de forma que represente toda a nossa peça. Então vamos pegar as dimensões totais, 68 por 34 e 28. Então eu vim na minha escala 1 para 100, eu vou lançar 6,8, né? Nesse caso eu não tenho a maior dimensão. Vou tirar aqui minha reta. 5, 6, 7, 8. Posiciono na minha origem. E demarco o ponto no eixo maior, né? No eixo Y. E aí a gente vai lançar a outra dimensão de 34, como a gente pode ver na nossa planta, nesse eixo X. Lançado a segunda dimensão. Agora a gente só precisa lançar a nossa altura, né? Que é 28. Ou 2,8. Pronto. Então agora a gente já tem nossas dimensões gerais para lançar no nosso desenho. Vamos lançar as dimensões gerais, né? A partir do eixo X, a gente faz o lançamento da linha paralela ao eixo Y e do eixo Y aqui a linha paralela ao eixo X. O encontro delas vai formar a face superior do nosso objeto, que a gente vai trabalhar depois e chanfrar ela para ter as dimensões necessárias. Aí agora vamos lançar a nossa altura. Na altura ela tem a seguinte dimensão, 2,8.
A gente rebate o nosso esquadro e aí lança verticais aqui. Perfeito, então a gente tem as nossas dimensões gerais do objeto. Agora a gente só começa a chanfrar ele e demarcar as outras dimensões. O que a gente pode ver nesse objeto? Que ele vai ter um furo na parte de trás, que está sendo mostrado na tela, e na parte da frente ele vai ter um chanfro e um degrau ali para trás. Então vamos começar a lançar essas dimensões. Pode ver que o chanfro ele tem um começo em relação à origem de 1,4 centímetros, né? Então vamos vir aqui com o nosso escalímetro e lançar essa dimensão. 1,4. Beleza? E aí, o que mais que a gente pode lançar aqui? Em relação à origem, ele também tem 1,4 no eixo Z, que está formando o começo da inclinação. Então a gente vai ter uma linha entre esses dois pontos. Então já vamos traçar essa linha. Vamos ver se ela... Beleza, a gente já tem uma linha auxiliar aqui. Aí agora o que a gente faz? A gente transfere essa medida dessa face, como ela é toda a parte dessa vista, ela é igual, como vocês podem ver ali no desenho. A gente transfere essa medida lá para o outro lado, tanto aqui quanto nessa outra face. A gente vai ter dois pontos que são equivalentes a esse da outra face. Por isso ela é uma peça simétrica, ela tem as duas laterais iguais. Então a gente vem aqui e posiciona o nosso... Perfeito. Então está representada a primeira parte do nosso desenho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos representar esse degrau que tem aqui na segunda parte. Pode ver que na lateral esquerda ali do desenho tem do desenho superior ali, né, tem uma dimensão de 18. E a dimensão é de baixo para cima, né, não de cima para baixo. Então a gente vem, pode demarcar tanto nessa face quanto nessa outra. Eu vou demarcar aqui porque a gente vai transferir ela para a primeira face. Então 18 a partir dessa parte inferior. 18, demarca aqui no 0. Agora a gente vem e faz uma linha auxiliar, rebate o nosso esquadro novamente, e essa linha vai cortar o nosso desenho de fora a fora. Deixa eu posicionar certinho a minha régua. Fiz uma linha auxiliar aqui, linha bem fina, como vocês podem observar, que depois a gente reforça e ele vai ganhar peso, né? Vai dar contraste. Aí agora, o que a gente vai medir? A nossa dimensão do degrau, né? Onde que o degrau vai estar localizado. Vocês podem ver no primeiro desenho ali que ele está a 32 da nossa origem, né? Na nossa escala, vamos tratar como 3,2. Lanço ele aqui no nosso eixo Y. Aí venho com o meu esquadro e já demarco a vertical. Então, vejam que essa face aqui, ela está praticamente pronta. E aí a gente só vai transferir essas medidas para a outra lateral. Então a gente rebate o nosso esquadro. E aí faz a linha transferindo para o outro lado. Perfeito? E agora a gente só tem que fazer a parte da face da parte de trás e os outros dois chanfros que a gente tem no nosso desenho aqui, que vai dar para ver aqui na parte de trás. Então vamos lançar esses chanfros e depois a gente faz
a esfera, o círculo que vai ter na parte de trás desse desenho. Então vejam que os chanfros têm 10 por 10, então você vai lançar eles nessas duas dimensões. Primeiramente, vamos levar essa parte de trás até o outro lado do nosso desenho. Tem que medir essa altura até lá. Só ver qual que é essa. Beleza, vou lançar a vertical aqui para ter referência de onde que acaba aquela reta. E aí eu rebato meu esquadro. Para ter a face superior aqui da nossa parte traseira do desenho. E aí lanço as medidas a partir delas. Que são 10 por 10, né? Ou seja, 1 por 1. 10 aqui. E 10 aqui. Ou seja, a gente vai ter uma linha reta aqui no nosso desenho. E aí 10 aqui. E 10 aqui. Vamos fazer então esse... Ó, vejam que aqui a gente vai ter uma linha reta. E aqui a gente vai ter uma linha horizontal. Notem que aqui, como a gente tem... tá falando de uma isométrica, essa parcela aqui, ela vai parecer que é uma linha só, né? É uma linha contínua, mas a partir do momento que ela toca essa aresta, ela vai mudar de direção, como a gente pode ver ali na planta. Mas na representação de isométrica, ela dá a entender que seria uma linha reta. Aí agora o que a gente vai fazer? O que nos resta fazer é representar o nosso círculo. Então, primeiramente, a gente tem que localizar ele, né? Vejam que ele está exatamente no centro da peça, dessa linha aqui e dessa outra linha que a gente está vendo aqui embaixo. É isso. Então vamos localizar ele. E ele tem 18 centímetros de diâmetro. Vejam que ele está a 22 centímetros de uma lateral e aí está a 17 de outra lateral. Então 22 centímetros nessa aqui, né? 22. E aí nessa lateral está 7, exatamente no meio, né? Então a gente pode medir. Eu transfiro essa medida para cá e aí passo para lá. E aqui 17. Inclusive já está marcado. Perfeito. Então vamos transferir essa medida para cima. E aí transferir ela para outra lateral. E aqui também. Veja que aqui a gente vai ter uma peculiaridade, ou seja, o círculo ele vai ficar um pouco escondido por essa peça que está mais à frente. Então, mas na prática a gente vai desenhar com linhas auxiliares e depois representar as linhas que vão fazer o nosso círculo. Então vamos lançar, o círculo tem 18 de diâmetro, dividindo 18 por 2, duas laterais de 9. Posicionar a lateral aqui bem no 9. Marco aqui e no 18. Mesma coisa nessa outra lateral.
Lanço aqui, a partir dessa lateral que eu marquei. E aqui também. Aí eu rebato meu esquadro. E lanço nas outras duas laterais que eu demarquei. Então é importante marcar o centro também do... Perfeito, então a gente já tem o nosso quadrado aqui, vejam que ele vai ser sobreposto depois. E agora a gente vai fazer o sistema de circunscrever, de inserir um círculo dentro de um quadrado. Então a gente faz da seguinte forma, vamos posicionar o nosso esquadro e traçar as linhas verticais aqui. E aqui na parte inferior, rebatemos ele. Veja que o nosso esquadro está no ângulo de 60 graus. E a gente traça aqui. E aqui. Então a gente vai ter essa resultante do nosso desenho. Perfeito. E agora a gente vem com o nosso compasso. Esse desenho é apenas o que a gente vai ver, né? Porque vejam que essa linha ela vai ser coberta pelo desenho. Então a gente põe o nosso esquadro com a ponta seca na parte inferior do desenho. E aí traça até o ponto que a gente deseja. Você pode traçar forte para demarcar. E aí agora a gente vem com o outro, pula a parte que vai ser coberta, né, pelo nosso desenho. E aí vem até essa outra parcela do desenho. Aí a partir disso, a gente vem e aí traça a nossa elipse aqui. Tanto desse lado, quanto desse outro lado que vai estar coberto. Beleza? E aí a outra parte do nosso... Espera aí que eu não concluí aqui. Perfeito. Então tá aqui o nossa elipse. Agora a gente só vem e reforça as linhas do nosso desenho. Então vamos começar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Deixa eu reposicionar aqui no computador. Beleza, primeiro traço. Acho que nesse ângulo ok. E agora a gente vem no outro ângulo. Trava bem a régua paralela. Deixa eu ver, acho que desse lado é isso. E agora a gente rebate e vem desenhando
vertical. Aí falta aquela horizontal e essa linha de baixo. Lembrando que a gente não traça linhas tracejadas na isométrica, então o exercício seria isso. O que a gente pode fazer aqui? Apagar as linhas auxiliares, né? Aí você vem com sua borracha, vai apagando as linhas. Não precisa borrar muito desenho, só as linhas que ficaram um pouco mais fortes, talvez exagerou na mão, você dá aquela limpada para não perder essas, não confundir as linhas com as linhas do desenho. E aí você vem e escreve o nome do desenho, né? Isométrica, escala 1:100. Perfeito? É isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro os exercícios e o uso do material. Foi uma aula básica. Talvez em alguns momentos vocês não consigam ver exatamente alguma linha que eu tracei por conta de câmera e iluminação, mas vou tentar corrigir na edição de maneira que fique claro para todos. Perfeito? Então até a próxima semana. Espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau.